Hoje eu vou mostrar para vocês como fizemos a Suzy, ou Só um Sistema Inteligente, um robô que é capaz de se mover e interagir, registrando e processando tudo que ele vê pela frente, e compartilhando com as pessoas tudo via aplicativo que ele vê. A gente utilizou diversos recursos de inteligência artificial e processamento de dados e tal, que hoje em dia pode parecer muito fácil com o boom das IAs, né, que teve depois da pandemia em 2020. Mas esse projeto foi feito por um grupo no primeiro ano de engenharia mecatrônica lá em 2019, então esse boom nem existia, e é muito mais difícil você mexer com o IA do que é hoje. E esse projeto foi um desafio da Faculdade de Engenharia Mecatrônica da FIAP em parceria com uma empresa chamada IEL. Eu falo sobre isso um pouco mais pra frente. O que vale mencionar é que muitos chamaram a gente de louco, falam que a gente não ia conseguir, que era impossível fazer um robô do jeito que a gente fez, como a gente fez para alunos do primeiro ano de engenharia. Foi o que eles disseram e hoje eu vou mostrar pra vocês o quão errados eles estavam, mas quem desacreditou pagou com a língua no mesmo ano. Então, tá tudo certo. Se senta confortavelmente porque hoje eu vou mostrar pra vocês como esse robô foi feito, o que ele é capaz e muitas curiosidades sobre esse projeto. 히로자오. Lembrando que esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre projetos que eu já fiz na faculdade, esse já é o segundo. O primeiro foi sobre a Vending Machine que eu desenvolvi e tem vídeo aqui no canal que você pode ver aqui no card. Para um breve contexto, a FIAP, que é a faculdade no qual eu fiz o curso de engenharia mecatrônica, eles avaliam os alunos de uma forma muito interessante e diferente de outras faculdades. Geralmente as faculdades fazem o quê? Ela passa a matéria durante todo o ano e depois fica te passando provas para você ir lá e demonstrar que você decorou o conteúdo das provas. Na FIAP, temos as provas, é claro, e trabalhos também, mas todo ano o aluno passa por um desafio, um projeto que precisa ser realizado dentro de um tema que é feito entre a FIAP e uma empresa parceira, como por exemplo a Bosch, IBM, Intel, Microsoft, etc. Então, basicamente, a empresa parceira oferece um problema que precisa de solução, a FIAP verifica qual dos cursos tem o melhor repertório, né, digamos assim, para resolver esse problema e passa o desafio para os alunos. E aí a gente tem não exatamente, mas a gente tem praticamente um ano letivo, né, claro, para desenvolver esse projeto. Então, geralmente, começa ali por fevereiro ou março, a definição dos temas e quais são os parceiros, e a gente entrega o trabalho lá para outubro ou novembro, perto das provas finais. E ao longo do ano, os alunos são avaliados de acordo com o que ele está fazendo. Então, todo o projeto é integrado com as disciplinas. Então, se você tem uma matéria de inteligência artificial, por exemplo, você precisa demonstrar os usos de IA no seu projeto e validar, enfim. E isso acaba te dando também nota durante o ano. E o mais legal é que os melhores projetos vão para o Next, que é o evento de fim de ano que você pode concorrer a premiações em dinheiro, né, claro, e também nota, que essa é a melhor parte. Here I come. Oh, here I come. Oh. Durante o ano, os alunos vão lá e desenvolvem o projeto e, durante a avaliação, são escolhidos os 5 ou 6 melhores projetos que vão para o Next, que é esse grande evento, e lá você vai ter um alcance enorme, falando com diversas empresas e pessoas relevantes do mercado, para você expor seu projeto, como ele funciona e quem sabe ganhar algum financiamento com isso. Os 3 melhores grupos, então, sobem ao pódio e conseguem 5, 3 e 2 mil, respectivamente, de primeiro a terceiro colocado. E vou te falar que 5 mil reais pode parecer muito dinheiro, mas lembre-se que é 5 mil dividido pela equipe inteira, e geralmente o projeto acaba custando quase isso para ser desenvolvido. Ainda assim é um incentivo, né? Melhor do que nada. Bom, no nosso primeiro ano, a empresa parceira escolhida foi o IEL, que é um instituto que faz parte dos sistemas de indústrias, junto com o CNI, Senai, SESI, etc. E o foco deles é promover imersões internacionais com empresários e centros de inovação. E essa empresa chegou junto à FIAP com o seguinte desafio: criar uma solução com inteligência artificial capaz de capturar, processar e estruturar informações de forma inteligente, garantindo acesso rápido, suporte multilingüe e conectividade para aprimorar a experiência dos participantes. E assim foi. Fomos, então, escolhendo entre pessoas que a gente nem conhecia, 5 ou 6 pessoas que melhor se conectavam para, então, desenvolver esse projeto. E aí a gente começou a imaginar como esse projeto pudesse ser feito, como que a gente realizaria, o que ele precisaria ter e tal. E uma dica que eu dou para vocês, que foi algo que, pelo menos com o nosso grupo, sempre funcionou, foi dar a liberdade de cada membro da equipe pensar em ideias. Então, a gente tinha, basicamente, o edital do que precisava ser feito e, com isso, uma margem muito grande de trabalho, né, do que a gente poderia fazer. E a gente deu a oportunidade para que cada pessoa tivesse a possibilidade de pensar ideias por, sei lá, cerca de uma semana, e a gente ia se reunir, escolher as melhores ideias e, dentre as melhores ideias, decidir qual que é a melhor entre elas pra gente seguir com o projeto durante todo o ano. E aí é claro que a gente tem que avaliar coisas como as melhores ideias, mas também a viabilidade de fazer isso em um ano, complexidade e se é passível ou não de vencer.
porque isso é um ponto importante porque a gente tá falando de dinheiro e de nota. Chegamos então com a ideia de fazer um robozinho que fosse capturar e processar todas as informações. Geraria legendas, áudio, e aí a gente ia disponibilizar para os participantes do evento acesso aos vídeos e às transmissões ao vivo que o robô estivesse realizando. E a gente fez algumas coisas além que foram muito interessantes, mas logo eu falo sobre isso. Como eu disse, a gente era um grupo de primeiro ano de engenharia mecatrônica e a maioria ali estava com seus 18, 17, 20 anos, eu acho que era o mais velho ali entre a equipe, tirando eu. E eles tinham pouco ou nenhuma experiência com programação, projetos, hardware. E eu era o mais velho da equipe, já com meus 24, 25 anos, sendo essa minha segunda graduação, já com uma noção de desenvolvimento de projetos, programação, desenvolvimento mobile. Então eles me escolheram para ser o Product Owner, ou seja, a pessoa que sabe o que precisa ser feito, como precisa ser feito e dividir as tarefas entre a própria equipe. Afinal, a equipe precisava funcionar de forma eficiente e sinérgica, né? Garantindo que todo mundo que fosse atribuído a uma função tivesse autonomia, mas também o potencial de resolver aquele problema. Então não adianta a gente colocar uma pessoa que gosta de programação para mexer no hardware. Que além de Product Owner, a gente teve que decidir também quem seria o Scrum Master, que seria a pessoa que ia organizar o time, garantir que todo mundo tá bem, trabalhando direitinho, removendo obstáculos, etc. E assim, a equipe foi dividida em eu como Product Owner, já que eu era o membro mais capacitado para gerir o projeto, digamos assim, identificar o que precisava ser feito e falar como ele seria feito. E também eu fiquei responsável com o desenvolvimento da aplicação mobile e tudo relacionado ao servidor. Resumindo, tudo que é relacionado a back-end e front-end eu fazia. Sendo então o Henrique responsável por ser Scrum Master, mas também responsável pela programação de tudo que envolvesse a Raspberry, que geralmente é em Python, e a integração de tudo que rodasse via código com a nuvem. Murilo e o Bruno responsáveis pelas partes de circuito, hardware, bem como toda a eletrônica de forma geral. Além disso, o Murilo também ficou responsável pela parte de modelagem 3D. E além disso, o Leônidas e o Rafael dividindo a atenção para tudo que envolvesse documentação e além de mão de obra para tudo que a gente precisasse, porque alguns trabalhos específicos necessitavam de muito mais atenção em certos momentos do que outros, então a gente direcionava eles para essas tarefas específicas, basicamente ajudando em tudo que fosse necessário. A concepção de como seria feito o robô foi feita aos poucos. A gente precisava avaliar cada aspecto do que o robô faria e qual seria a melhor forma de desempenhar aquela função. Por exemplo, ele precisava ter uma câmera, que no caso é a C920 que eu estou usando para gravar esse vídeo aqui, com essa câmera aqui. Então, qual seria o melhor lugar para a gente deixar essa câmera? A gente pensou então na parte mais alta do robô, que seria na cabeça. Como ele precisaria gravar e fazer o upload de tudo que ele estivesse vendo, é necessário ter um mini PC ali dentro, e a gente escolheu o Raspberry Pi para essa função. Então, a gente precisaria ter um compartimento que coubesse esse Raspberry Pi, além de um receptor de microfone de lapela. Como a gente controlaria esse robô remotamente pelo nosso celular, é necessário que o robô tivesse também conexão Bluetooth, para que a gente pudesse automaticamente conectar o robô ao nosso aplicativo. Além disso, teve toda a questão de servomotor, se a gente ia usar motor de passo ou servos motores, como eu disse, e a gente não precisava também de tanta precisão assim milimétrica. Então, o que a gente decidiu fazer foi pegar servomotor e simplesmente hackear eles, fazendo com que ele consiga rodar 360 graus. Além, é claro, de outros motores, por exemplo, para as rodas, já que o nosso robô ele conseguia rotacionar para todos os lados, para frente, para trás, tranquilamente. E além disso, a gente precisaria fazer com que esses sensores e outras coisas funcionassem, e a melhor forma para fazer isso era com Arduino. Então a gente precisaria fazer uma forma também de armazenar esses Arduinos, fazer a integração do Arduino com o Raspberry para comunicação bilateral, enfim, todas essas coisas loucas que eu tô falando para vocês. Então exigia um desenho do projeto muito bem feito. A gente tá falando de uma coisa que seria no final muito cara para ser feita e muito complexa também para ser desenvolvida na sua estrutura. Então a gente precisava garantir que tudo tivesse milimetricamente definido para que na hora que a gente fosse começar a imprimir as peças e fazer a modelagem e fazer tudo que fosse fazer, simplesmente funcionasse. Afinal, além dos problemas que a gente já estava imaginando que a gente teria, a gente foi tendo muitos outros problemas que a gente não esperava. A gente precisava definir onde cada componente ficaria no robô. Então, a gente definiu quais componentes ficariam na cabeça do robô, quais componentes ficariam na base do robô e quais componentes ficariam no peito dele, separando por funcionalidade e por tipo de uso. Na cabeça ficou a webcam, os LEDs, o Raspberry e algum Arduino. Já no tronco ficamos com o Bluetooth, regulador de tensão, o receptor de lapela e na base, claro, mais alguns Arduinos, a bateria de chumbo para aguentar toda essa carga, eu acredito que é uma bateria de 12 volts, e tudo relacionado à energia ou movimentação da base. E foram muitas horas desenhando na parede da FIAP para até chegar no desenho
final do que a gente queria para o projeto. E aí tivemos que estudar quanto que isso custaria, quais economias poderiam ser feitas, se tal bateria seria melhor do que outra. E aí, entre um avanço e outro, a gente teve várias reuniões com a empresa parceira, né, que no caso foi IEL, e assim o ideal fosse que eles direcionassem a gente para o que eles queriam, o que não queriam, além de falar coisas que eram necessárias ou não para o projeto. E bom, só teve um problema, é que basicamente todo ano que a FIAP tem alguma empresa parceira, essa empresa parceira simplesmente ignora o projeto como um todo. Então, a empresa basicamente a cada reunião que tinha era uma pessoa diferente que ia falar com a gente, então uma pessoa não conversava com a outra, então a gente não sabia se a pessoa, sei lá, foi demitida e por isso ela não sabia de nada e a outra foi contratada no lugar e não sabia o que estava acontecendo. Mas eram muitas informações desencontradas, então um falava que queria isso, o outro falava que queria aquilo. Mas depois de um tempo, até que começou a fazer um sentido, começou a funcionar, digamos assim, em sintonia. Bom, pelo menos até que a próxima pessoa viesse. Mas isso fica um pouco mais pra frente. Mas então, com tanta incerteza, com tanta coisa mudando, cada vez que a gente falava com alguém, era um escopo diferente que era passado, do que tinha que ser feito, que a gente simplesmente falou com o nosso orientador e falou, a gente quer fazer o projeto e a gente vai fazer assim. E ele falou, se vocês acreditam no projeto, se vocês acham que vai funcionar do jeito que vocês estão falando que vai funcionar, só faz. Dane-se todo mundo, ignora e só faz o projeto. Talvez vocês não ganhem por causa que fuja do que a empresa quer, mas com certeza, pelo menos a nota vocês vão ter. Então façam, se divirtam, mas façam o projeto acontecer. Isso é o mais importante. E assim foi. Com isso, a gente teve o aval do nosso orientador, e inclusive um abraço, Renê, você é uma pessoa incrível. A gente começou a desenvolver o projeto, continuar o desenvolvimento, e como tudo isso tinha que estar integrado com a faculdade, cada matéria tinha que opinar e dar dicas, ajudar a gente com o projeto da forma que pudesse. Então, professor de elétrica com questões de elétrica, professor de IoT com questões de Arduino que a gente estava utilizando e tudo mais, a fim de facilitar o nosso trabalho, facilitar a nossa vida e ajudar a gente a entender pontos que a gente não conseguiria entender com a experiência que a gente tinha na época. E teve, é claro, sempre um ou outro professor que achava que o projeto é impossível, que a gente não ia conseguir fazer e que simplesmente a gente devia abandonar a ideia e fazer uma coisa mais simples. Mas, pelo contrário, os professores que apoiaram a gente do início ao fim, e foi muito importante esse apoio deles. Então começamos a fase do desenvolvimento. Qual é a empresa que vocês conhecem que tem um bom armazenamento, APIs para isso, inteligência artificial, speak to test, tudo, tradução? Google. Só que não sei você, mas para mim o Google é o mais difícil de trabalhar, é o mais chato, o que mais dá problema, mas infelizmente, apesar de ser o mais burocrático, é o que melhor atendia como um todo o projeto. Então, paciência, fomos usar o Google Cloud para esse projeto. Então, a gente usou o Google Cloud, a parte de speech to text, a parte de tradução, tudo que fosse usar, a gente usou do Google. E o mais difícil é a questão de falta de experiência nessa época, porque como não é muito amigável para iniciantes, essa biblioteca do Google, não sei se mudaram desde aquela época, mas não é muito amigável, mas fizemos com que tudo desse certo. Inclusive, Henrique, você é um gênio. Deixa isso aqui marcado. E é isso, vamos falar um pouco sobre os materiais. A SUSE foi feita usando impressão 3D, né, a grande parte dela, acredito que usando PLA. A parte que conecta a parte de cima com a de baixo da SUSE foi feito com cano de PVC, aquele de esgoto branco de 100mm. E além disso, é claro, a base dele é feita em chapas de MDF. E acredite ou não, o domo da base foi feito completamente de forma gambiarra, utilizando um pendente de alumínio que a gente encontrou lá na Santa Efigênia. A gente foi lá comprar, teve que procurar nas lojas de luminárias e tal, e encontramos esse que se encaixava exatamente com o que a gente precisava. Só que, óbvio, ele veio fechado, né, só com espaço pro fio, e a gente teve que abrir mais ali para poder encaixar o cano. Deu certo, isso que importa. Então chegou o momento que a gente precisava dividir para conquistar. Então uma parte da equipe estava focada em fazer a parte de integração com a nuvem, uma parte estava procurando e comprando os componentes eletrônicos, outra parte modelando a SUSE em 3D, e eu foquei em preparar o servidor e começar a subir os arquivos, montar a API lá e tal, e fazer o aplicativo. Bom, apesar de ser um protótipo, ele precisava funcionar instalável no Android, né? E, além disso, ele precisava garantir que a conexão Bluetooth fosse funcional e eu conseguisse comunicar com o Raspberry através do Bluetooth. Então, eu precisava que o meu aplicativo conversasse com o módulo Bluetooth, que conversasse com o Arduino, que conversasse com a Raspberry. Então, eu precisava que toda essa comunicação serial funcionasse perfeitamente, então não podia ter margem para erros. Então, eu precisava usar uma tecnologia para desenvolver o aplicativo que suportasse esse tanto de detalhezinhos técnicos que a gente ia precisar usar. E para isso, já por experiência e por coincidência, o que eu utilizei foi o Apache Cordova, já que ele tem uma grande, a comunidade do Apache Cordova era muito, muito grande antigamente. Ainda é um pouco, mas meio que o projeto tá abandonado, enfim. Mas eu usei o Apache Cordova, era muito bom na época, e ele tem uma boa base de plugins feitos pela comunidade. Então, alguns são feitos oficialmente para a própria Apache Cordova, mas outros são feitos pela comunidade. E muitos deles eram muito úteis nesse momento. Com documentação fácil de entender,
super tranquilo. Então eu utilizei alguns plugins como o de comunicação serial via Bluetooth, um de gestão de arquivos, plugin de autenticação integrado com contas do Google Drive, um de orientação de tela, banco de dados, etc. Toda essa questão de conexão e funcionalidades adicionais ao celular. Até porque o nosso aplicativo precisaria consumir diretamente do Google Drive os arquivos e tudo que a gente precisaria. Então a gente precisava garantir que tudo funcionasse bem e esse plugin do Google Drive já fazia essa conexão de conta via REST API. E como framework CSS, eu utilizei o MobileY, uma biblioteca que oferece, tipo assim, muitos componentes estilizados ali para aplicativos móveis, que tem vários templates, presets de cores, opções padronizadas para menu, enfim. Resumindo, ele padronizava toda a interface do aplicativo para que ficasse mobile friendly, né? Tipo, uma interface ali bem bonitinha para mobile. Sem que você precisasse ficar, tipo, quebrando a cabeça com cada detalhezinho, sabe? Tipo assim, facilita muito o fluxo de desenvolvimento. Mas assim, foi muito bom na época. O projeto do MobileY já tá abandonado faz uns 7, 8 anos ali. Então, se você tá desenvolvendo o aplicativo agora, talvez não seja a melhor biblioteca para você usar. Não que não funcione, provavelmente vai funcionar e vai funcionar bem. Só que está extremamente datado e existem algumas bibliotecas melhores no mercado atualmente que podem fazer isso. Por exemplo, tudo que eu tô desenvolvendo hoje em dia, que seja mobile ou híbrido ou que seja Electron, que seja, eu utilizo o Beer CSS, que é baseado no Material Design 3. Para mim funciona muito bem. É meio limitado, a documentação é um pouco bagunçada, mas depois que você entende como funciona, agiliza demais o seu trabalho, deixa tudo padronizado, é cinema. Eu sou muito cabeça dura porque é o seguinte, a gente tá falando de protótipos. Protótipos, na minha visão, não precisam ser necessariamente bonitos, precisam ser funcionais, ou seja, se você quer que aperte um botão e o botão vai lá e faz o que tem que fazer, o protótipo tá funcionando. Não precisa ser um botão estilizado em 3D que tem não sei o que. Eu gosto do simples, que funciona. E o pessoal ficou querendo que eu ficasse mexendo no aplicativo, deixando mais bonito, deixando mexendo. Não, porque isso aqui tem que arrumar esse detalhezinho. Eu simplesmente, gente, tá funcionando. É assim, vai funcionar desse jeito, tá funcionando. É o importante. Até porque depois da apresentação, na hora da apresentação, os professores estavam nem aí pro design do aplicativo, estavam nem aí pra nada. Só queria ver se o robô tava gravando, e se tava gravando, tava ótimo. É só isso que eles queriam saber. Então fica a dica pra você que se vocês querem mexer com protótipo, essas coisas assim, não foquem tanto em detalhes superficiais. Façam que ele funcione, façam que ele faça o que ele precisa ser feito. Então, se ele precisar funcionar de uma certa funcionalidade, ela funciona. Não precisa ser bonita. Depois, se já estiver funcionando sob a tempo, aí você vai lá, melhora um pouquinho. Mas muitas vezes, quando você faz um protótipo e do protótipo vai pro produto final, muitas vezes tem que refazer tudo ou mudar muita coisa. Então, acaba que não compensa muito você ficar mexendo em detalhezinho todo momento. Só faz funcionar e acabou. E bom, assim que a gente abriu a parte do aplicativo de controle do robô, a gente era capaz então de se conectar com o robô via Bluetooth, ou se a gente tivesse, por exemplo, diversos robôs, a gente poderia selecionar qual dos robôs a gente queria se conectar a ele. E então, o controle do robô funcionava através de um D-pad, no qual você poderia mexer com o robô para frente, para trás, para os lados, no eixo diagonal. Além disso, você poderia trocar entre o modo cabeça e corpo. Se você trocasse para o modo corpo, você movimentaria o robô inteiro. Se você mudasse para o modo cabeça, você controlaria o pan tilt do robô, ou seja, a angulação da cabeça para cima e para os lados. E como a Suzy precisaria estar conectada no Wi-Fi o tempo todo para poder fazer o upload dos arquivos, a gente não ia poder ficar simplesmente conectando no HDMI ali para passar por uma tela e poder programar ali, ou conectar diretamente um cabo Ethernet. A gente tinha que garantir que a gente conseguisse, pelo aplicativo, trocar qual que era o Wi-Fi que a Suzy estivesse conectada. Eu fiz uma tela no qual você poderia informar o SSID da rede, ou seja, o nome da rede, e qual era a senha da rede. E aí você passava isso para a Suzy, ela assim que ela reiniciasse, não lembro se ela precisava reiniciar ou não, ela automaticamente já trocava para a rede que você queria. E junto aos controles da Suzy, você poderia gravar, fazer o upload, gravar e transmitir e limpar o HD. Já que todos os arquivos ficavam na Suzy, é interessante que depois que os arquivos estivessem na nuvem, a gente limpasse o HD para que pudesse então gravar mais arquivos nele. É importante mencionar que antes de você gravar, você precisava informar onde você gostaria de salvar, porque como a gente fez de uma forma que o Google Drive entendesse que cada pasta era um evento que estava acontecendo, a gente poderia navegar entre as pastas do Google Drive direto para a aplicação e informar o ID da pasta que a gente queria salvar. Então, automaticamente, quando eu ia lá fazer a parte de integração com o Google, informava qual que é a pasta, ele automaticamente já subia naquela pasta o arquivo, tudo padrãozinho, tudo organizado. Foi feito um trabalho excelente nessa parte de integração com a nuvem, porque tudo funcionava sem nenhum problema, funcionava perfeitamente. E aí quando você apertava para gravar, o que acontece é o óbvio, né? Começava a gravar o áudio e o vídeo tudo junto no arquivo, e além disso, o botão que era gravar se transformava em parar, para que você pudesse, obviamente, parar a gravação. E aí, por exemplo, acabou o evento, acabou o dia do evento, vamos pensar que é um evento de uns 2, 3 dias, e você tem um bom armazenamento no seu robô. Quando chegasse o fim do dia, você simplesmente poderia apertar o botão de upload, quando estivesse conectado numa rede bem estável, você poderia simplesmente subir todos os arquivos em lote para a nuvem. Então já ficaria tudo certinho, tudo
bem arrumadinho, perfeito. Então eu disse para vocês que o aplicativo tinha algumas funcionalidades além do controle do robô, e eram as funções de, obviamente, fazer login no aplicativo como convidado ou como membro da equipe, acessar o evento, visualizar os detalhes do evento, como o horário local, visualizar as transmissões ao vivo ou as gravações anteriores. E o mais interessante é que, como a gente fazia todo o processamento dos arquivos da nuvem, a gente conseguia não só o arquivo de vídeo original, mas também gerar legendas para o vídeo. Então ele automaticamente gerava o vídeo, por exemplo, em português, com legenda em português, inglês e espanhol, traduzido tudo automaticamente e gerado um arquivo SRT, que é um arquivo de legenda. Mas além disso, se você não quisesse ver o vídeo, você poderia simplesmente ouvir como podcast com com o arquivo de áudio separado, ou você poderia simplesmente acessar em formato PDF e ter acesso a toda a transcrição do vídeo simplesmente no arquivo PDF, gastando assim, por exemplo, menos banda de celular. Mas além disso, um dos recursos mais interessantes que tinha no aplicativo e que o YouTube até copiou da gente, YouTube, nossos advogados estão atrás de vocês. Bom, um recurso muito interessante do nosso aplicativo é a indexação. Então, basicamente, a pessoa poder ir no campo de busca e buscar por alguma palavra, termo ou frase que ela ouviu na palestra e que ela lembrar exatamente onde aquilo foi falado, qual o contexto. Então, basicamente, ela digita e automaticamente o aplicativo vai filtrar todas as aparições daquele termo no vídeo. E aí você só clica e acessa. Palestra 1. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a Artifices e hoje demos mais um passo em direção ao futuro. Um futuro mais imersão. Suzy chegou e é a solução para tudo. Dentro-lhes a Suzy. Suzy é um robô controlada via aplicativo capaz de andar e movimentar seu pescoço para conseguir, com excelência, captar as imagens que são em Full HD a 30 frames, dar uma solução para seus eventos, no qual não haviam um longo dia de eventos. Suzy irá então proceder de novos eventos para que a pessoa... Lembrando que isso funciona em português, inglês e também em espanhol. Esse é muito interessante se fosse no dia de hoje, porque a gente também poderia colocar alguma forma de resumir o conteúdo usando IA, que é as IAs generativas, mas lembra, era outros tempos, era muito mais difícil fazer essas coisas do que é hoje em dia. Mas assim, eu falo sobre o aplicativo, mas eu preciso novamente enaltecer o trabalho que foi feito pelo Henrique, porque ele conseguiu integrar tão bem as plataformas, os processamentos dos dados em Python naquela época, né, que ele estava começando ainda nessa área de desenvolvimento. Ele conseguia pegar o vídeo, separar o vídeo do áudio com FFmpeg, Python e tal, para poder mandar só o áudio para a nuvem, processar, e daí fazer todas as requisições de API, retornar elas e transformar em PDF, legenda, tudo certinho, aquela lógica de timing certinho específico. São muitos detalhezinhos muito pequenos e minuciosos que só deram certo com tanta facilidade, assim, ao nosso ver, porque ele é extremamente competente, dedicado e muito, sabe, ele fez um trabalho excelente. Então eu sei que, Henrique, você vai estar vendo esse vídeo, novamente, parabéns, porque você é um cara incrível. E é engraçado que você pode ver durante o vídeo alguns trechos de testes que a gente fez e como é a nossa alegria quando eles davam certo, porque a gente esperava que fosse dar certo, mas sempre, ainda assim, é uma grata surpresa quando você faz alguma coisa e você vê funcionando. Seja você apertar pra frente, o robô andar pra frente, ou você apertar o botão de gravar e começar a gravar, porque isso são tantos passos para que isso funcione que é loucura. Movimentação da cabeça. Foi. Pessoal, joga aqui. Eu sou dali, eu sou daqui, ó. Vamos cantar. Aqui é o máximo que desce. Não. Mas ele tá limitado por causa da regra. Aí vai dar o teto. Ah, ele tá parando de ir por causa do... Não força muito, não. Tá, deixa eu subir um pouquinho. Nossa, velho. Primeiro ano, maluco. Toca aí. Movimenta ele. Para aí, para de gravar. Parou. O piloto on. Foi, mano. Calma. Converteu em vídeo? Carregando altos para o Google Stories, agora vai transcrever. Foi perto. Não, tem que esperar, vai lá, vai. Meu código, moleque. O piloto de Meu storage código, velho. É meu código, mano. O storage transcrevendo arquivo. transcrevendo arquivo 1 rec, Google pensando. Aí, ó. Então, se eu apertar aqui, temos um novo vídeo? É isso mesmo, senhoras e senhores? Temos um novo vídeo. Solta. Vê se aí o áudio. Ó, o Google pensando. Tá sem áudio?
Zero áudio. Zero áudio? Ai, caramba. Ô, tá com bateria? Ai, eu tava plugado, velho. Ó, 12/9/2019, a data de hoje, malandro. Aí, ó, vai transcorrer rapidão. Por que ele pensa duas vezes? Aí. É porque Meu ele é uma PDF. função assim. O arquivo foi criado. Tá. Teste. Completo. Foi? Já dá pra ver lá. Veio no aplicativo. Tá aí? Vamos. Foi, já tá? Agora, ó, o Gran Finale. Você vai apertar o upload on ou upload off. Upload off. E ele vai excluir todos os arquivos da Raspberry. Boa, mano. Agora abre o aplicativo aí. Temos aqui o PDF, senhoras e senhores. Abre o PDF, a gente abriu o vídeo aquela hora. E vê se tá saindo um áudio. Vamos ver se ele apagou o Vamos. Já foi? Tá. Agora vê o vídeo, vê se tá com áudio. Agora, como eu disse, Por exemplo, se você aperta o botão de gravar, tem que vir do aplicativo por Bluetooth até o receptor Bluetooth, que vai até o Arduino, tudo por serial. De serial, ele vai mandar do Arduino pro Raspberry, e aí o Raspberry recebe essa informação e executa um trecho de código específico que manda gravar um programa e depois, enfim, tal. Eu acho que foi tudo feito usando a FFmpeg, até a gravação. Mas porque seria mais leve, né? Na época eu acho que não tava usando nem o Raspberry 4, a gente tava usando o Raspberry Pi 3, então você imagina, né? Bom, e vamos falar agora um pouco sobre a parte de modelagem e impressão da SUSE. E então dividimos a impressão da SUSE em 3 partes. A cabeça, que é composta por 2 partes, sendo a parte traseira e a parte frontal da cabeça, e o tronco, que essa parte aqui, foi dividido em 4 partes, que se conectam e juntam, né? Além disso, é claro, todos os suportes e conexões para fazer tudo se encaixar no lugar certinho. Além disso, é claro que todas as peças pequenas, como por exemplo os suportes de motor, que é a parte que faz o pan tilt, tudo isso foi impresso em casa nas impressoras das pessoas que tinham impressora. Então, quem tinha impressora cedia ela para a gente imprimir essas partezinhas pequenas, fazer possíveis ajustes. Se você olhar bem, parece que não tem nenhuma emenda na SUSE, mas é porque foi feito com tanto cuidado que simplesmente parece que é uma peça só. Mas todas as peças tiveram que ser coladas, usando, acho que foi Super Bonder e bicarbonato de sódio, depois lixava, passava o primer e tinta em cima. E aí parece que fica uma peça só. É bem incrível isso. Em teoria, as peças maiores, como eu disse aí, que são 4 partes na base, 2 partes na cabeça, além da chapa de MDF, né, o corte via CNC, em teoria a gente não precisa se preocupar, porque a faculdade tem um espaço maker que você pode simplesmente subir na plataforma os arquivos que você quer imprimir e mandar lá a requisição, que automaticamente a própria equipe lá do espaço maker vai baixando os arquivos e colocando numa fila de impressão, tudo certinho, depois você só retira. Em teoria, né? Ih, rapaz. Por que em teoria? Porque as pessoas sempre podem complicar as coisas, né? Basicamente, a gente mandava os projetos e recebia uma negativa. A gente mandava e recebia uma negativa. Mandava de novo, recebia uma negativa. E aí, quando a gente foi perguntar o porquê que eles não queriam imprimir as peças, por que tava dando negativo, tipo, será que a gente fez alguma coisa errada? Não, é porque as peças eram grandes demais e que levariam mais de, sei lá, 12 horas para serem impressas, então eles não queriam imprimir, porque em teoria a gente saia monopolizando as máquinas de impressão. É engraçado porque elas são feitas para os alunos usarem, né? Então, tipo, não é feita para a própria equipe do Espaço Maker para fazer seus projetos pessoais, né? E sim, projeto da faculdade, que é o principal uso do Espaço Maker, se você for para pensar. Mas eles não queriam. E é engraçado que assim, pra gente não podia, mas pros próprios alunos que trabalhavam no Espaço Maker, eles faziam uma festa, imprimia coisa o dia inteiro, mas deixa pra lá. Eu só queria saber do meu. Então, a gente entrou em contato com o professor René, que é nosso orientador, falou com o professor falou, segura aí que a gente vai dar um jeito. E daí a gente falou com ele, o professor falou com o pessoal, falou com não sei quem, o povo falou, não, porque não pode imprimir, ele falou, não, vai imprimir, aí falou com não sei quem, subiu lá pra cima na escala e o cara falou assim, vai imprimir e acabou. E aí eles falaram assim, pode mandar um arquivo pra mim aqui no pendrive ou sobe e manda no e-mail, que a gente vai imprimir pra vocês. E aí foi muito engraçado que a primeira impressão que eles tentaram deixando passar a noite, se eu não me engano, deu errado, sabe? Tipo assim, descolou, e aí ficou tudo zoado, assim, desperdiçou um monte de filamento e tal. Mas depois, com o tempo, deu certo, a gente imprimiu tudo certinho e tranquilo. E a gente então começou a juntar as peças, colar, pintar. Você viu que a SUSE já foi inteira na cor ouro rosé, mas a gente mudou para esse tom azul, que eu não lembro qual que é o nome dessa cor específica, mas tem o nome. E só os detalhes em ouro rosé, para manter ali uma aparência premium. Que inclusive são as mesmas coisas que você pode ver na vending machine, só que parece que foi o contrário, mas não. Veio daqui, e daqui a gente reaproveitou as mesmas coisas para manter a identidade na vending machine. Então você olhava os projetos e sabia, esse aqui é um projeto da Artificial
Artifices, sabe? Que é a nossa equipe. Enfim. E aí a gente começou a montar, começou a testar a programação, começou a tentar testar os servos motores, testar a gravação automática com a câmera, o teste de integração tudo com o aplicativo. Foram muitos testes. Você deve imaginar o quanto de teste que a gente teve que fazer pra isso, né? E assim, falando, parece que é bem fácil, né, fazer tudo isso. Mas vocês não devem imaginar o quão complexo e trabalhoso são fazer com que tudo isso funcione em harmonia tão grande, igual eu falei pra vocês. É muita coisa que tem que funcionar pra dar certo. Se uma coisinha mínima der errado, tudo não funciona. Então é meio louco, né, isso. E a gente começou a testar todo o ecossistema, né, todo o fluxo de gravação e upload e movimentação, usando o próprio aplicativo. E é claro que de forma paralela a tudo isso, a outra parte da equipe estava testando a parte da base, né, então a movimentação das rodas, a posição certinha de cada roda, garantindo que ele fosse estável, porque se a roda tivesse um pouco mais torta, ele poderia tombar, então tinha que ter todo o centro de gravidade. Sabe aquelas minúcias que você nem percebe que existe? Mas então, eles estavam fazendo todos esses testes, né? Todo o teste de cinemática do robô, pra garantir que tudo funcionasse bem. E além de tudo isso, é claro, uma fita de LED, porque o carro tem que ficar tunado que nem Velozes e Furiosos, né? Então... E é claro que também depois de tudo isso a gente já estava testando também a movimentação da base usando o aplicativo. E vale mencionar, é claro, que enquanto o aplicativo não ficava pronto, enquanto eu fazia ajuste e ficava programando o restante das funcionalidades que ia ter no aplicativo, eles estavam usando um aplicativo que a gente achou na Play Store que fazia a comunicação serial via Bluetooth com um controle que parecia um controle de PlayStation e estava funcionando bem. É só que pelo que a gente precisava ter um aplicativo nosso para garantir a integração, porque como a gente estava vendendo não um robô e nem um aplicativo, mas sim uma solução conjunta, é importante que a gente tivesse o protótipo de tudo isso, né? E bom, a gente foi avançando, o projeto foi finalizando, sentindo aquela alegria de ver o projeto se concretizando, tudo funcionando no lugar, mas é claro que novos problemas aparecem e com eles foi uma interferência de áudio, um ruído muito grande quando a gente gravava as coisas, a gente viu que a interferência eletromagnética... Gravação 2, teste final. Até agora vai, cara. Tá dando muita interferência nesse negócio de ruído. Que foi corrigido junto com a ajuda do nosso professor de elétrica. E, além de tudo isso, um dos grandes pontos de problema foi o Bluetooth. Aquele módulo de Bluetooth que mais dava problema do que funcionava. Ele simplesmente queimava. Esse módulo Bluetooth, a gente comprou vários, porque a gente tinha que ficar trocando de tempos em tempos. Tanto é que, tipo assim, eu acho que no dia da apresentação, ou no dia anterior, algo muito próximo, o módulo tinha parado de funcionar, a gente teve que trocar também. Enfim, imagina qual que é a confusão, né? Mas eu sei que teve também alguns outros perrengues perto da apresentação, tinha alguma coisa não tava funcionando, que a gente teve que arrumar, tipo, 5 minutos antes da apresentação. Só que, como eu disse, isso tudo foi lá em 2019, então minha memória já tá um pouco mais fraca, já não lembro tanto das coisas assim. Bom dia, pessoal. Bruno, por favor, do robô, venha cá. Nós somos o grupo Artifices. Eu me chamo Henrique, eu sou o PO do grupo. Este daqui é o Leônidas, Bruno e Murilo, o Team Scrum. Esse daqui é o Rafael, também faz parte do Team Scrum. Esse daqui é o Cláudio, o PO do grupo. Nós estamos fazendo esse vídeo para provar que a Suzy de fato deu certo. E o porquê nós estamos fazendo esse vídeo? Estou apresentando a data aí para vocês. Por que nós estamos fazendo esse vídeo? Porque nós enfrentamos uma série de problemas relacionados a hardware. Não tanto relacionados a software, mas a hardware. É muito difícil você integrar todas as partes no projeto. E horas a Suzy dá certo e horas ela não dá certo. Tem muitas coisas invariáveis no nosso projeto. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo prova para vocês, para provar, né, de fato que nós conseguimos fazer o nosso projeto. Mas infelizmente por conta das circunstâncias e a falta também de tempo, porque todos nós aqui trabalhamos, ele pode dar errado. Mas eu não queria que essa ideia morresse, eu não queria que nós, né, por algum motivo, passássemos como mentirosos para vocês, que nós não fizemos o projeto. Espero que eu não use esse vídeo. Eu espero também que eu não use esse vídeo. Aqui eu estou demonstrando o movimento da cabeça da Suzy, certo? É uma das funcionalidades. E é isso, pessoal. Vou encerrar a gravação agora. Bom, e antes do dia do grande evento, no qual tem um pódio com a premiação, existe meio que uma eliminatória. Não são todos os projetos que são realizados naquele ano que vão para o Next. Vão somente, sei lá, uns 6, 5 projetos. Então, como que é feito a classificatória? Além da premiação em dinheiro e tudo mais que tem no evento, lembre-se que a gente está falando da faculdade, então isso também vale nota. E é isso que os professores avaliam nesse primeiro momento. Existe um dia em específico falando que nesse dia vai ter a apresentação para os professores, mas também para a empresa parceira. E nesse dia funciona como uma banca de TCC. Vale mencionar que, novamente, nesse dia em específico, a pessoa que estava responsável
pela empresa parceira, que inclusive foi uma pessoa diferente e não aquela pessoa com quem a gente conversou mais de 6 meses, por exemplo. E essa pessoa não sabia nada sobre o projeto, não sabia sobre, digamos assim, o edital, o que o projeto tinha que ter ou não, simplesmente escolheu por voz da cabeça dela o que ela mais gostou ou não. Mas foi muito legal que a nossa apresentação foi da seguinte forma. Como o nosso robô é controlado por controle remoto e tudo mais estava funcionando já, a gente entrou na apresentação com o robô andando, a gente não foi levando ele na mão e colocando ali para mostrar, ele simplesmente foi entrando, a gente mexeu a cabeça dele para que parecesse que ele estivesse olhando para as pessoas e cumprimentando. E sem que ele soubesse, a gente começou a gravar a própria apresentação enquanto a gente apresentava. É claro que não da forma como a gente gostaria, né, que é mostrando a gente e tal, mas só para ilustrar. Então a gente foi falando sobre o projeto, o que ele fazia, como ele funcionava. E o mais engraçado é que a gente gravou por uns 40 segundos e enquanto a gente falava, então, porque o nosso projeto processa as informações, extrai o áudio, gera a legenda, ele estava fazendo isso em tempo real. Então, quando a gente foi mostrar, por exemplo, as pessoas podem consultar as apresentações por aqui no aplicativo, a gente simplesmente mostrou o que tinha acabado de acontecer. Então, eu acredito que isso deu ainda mais força para o nosso projeto, porque foi em tempo real. Então, eles viram na prática funcionando. Mas automaticamente o vídeo já estava com legenda em 3 idiomas, arquivo PDF, tudo certinho. E a gente conseguiu ver, depois disso, o brilho nos olhos deles. Mas assim, infelizmente, muitos grupos não conseguiram apresentar, nem foram apresentar o projeto, porque simplesmente não funcionou. E então eles informaram pra gente quais eram os grupos que iam pro Next. Só que é claro que eles não podem falar numa ordem de ranking de posição, porque senão perde toda a graça. Então eles falaram por ordem alfabética, para que a gente não soubesse qual foi a classificação dos grupos, né? E aí, um dos pontos levantados no questionamento da própria empresa foi que o projeto não era compacto. Mas era um protótipo, né? A gente estava falando de um protótipo feito com cano PVC e impressão 3D. Tipo, não é portátil porque não tem como ser mais portátil do que aquilo. Mas é claro que quando o projeto fosse realizado, daria para fazer isso em peças removíveis, sabe? Tipo, compacto, de forma que coubesse numa mala. Tem muita forma que desse para fazer, mas deixa pra lá. O que pra gente importava é que a gente já tinha ido pra final, já tinha nossa nota garantida, daqui pra frente é só lucro. Passou então alguns dias, 1 ou 2 semanas, e chegamos então ao Next, o Festival da FIAP de Tecnologia e Inovação, que é aberto ao público, então você poder apresentar o seu projeto pra sua família, pros seus amigos, e também pra todo mundo que fosse lá visitar, inclusive empresas parceiras, né, de outras turmas, ou até pessoas que realmente são do ramo, são da área de tecnologia e vão lá visitar, o que é muito legal. E aí é claro que o evento começava, por exemplo, 1 da tarde, só que a gente que tava lá trabalhando no projeto tinha que chegar mais cedo, então umas 9 da manhã já dava pra entrar e foi o que a gente fez. E qual foi a nossa surpresa quando a gente descobriu que lá pelas 10 da manhã a bateria tinha completamente sido descarregada e impossível de carregar novamente. Ela tinha atingido abaixo do nível mínimo de energia que uma bateria tem que ter para que possa ser recarregável. E aí, bom, né, o evento era tarde, a bateria tinha morrido, a gente não achava uma outra para comprar. A gente ligou para uma loja lá da Santa Efigênia, que a gente comprou um monte de componentes durante todo o ano, e falaram, e aí, vocês têm essa bateria nessa especificação? Eles, temos uma unidade. E aí, a gente foi da Barra Funda até a Luz, ali da Santa Efigênia, aqui em São Paulo, em uma velocidade permitida na lei. E a gente chegou lá tão rápido, porque a gente tinha que chegar, comprar a bateria e alguns outros componentes que a gente comprou por segurança, né, para ter redundância, voltar para a FIAP, achar uma tomada para deixar a bateria carregando, porque assim, uma bateria dessa que a gente está utilizando ali, que é para projeto um pouco maior, precisa de pelo menos 5 horas para chegar a 100%. Então você imagina que a gente não ia conseguir chegar a 100% até a hora do evento, então a gente ia ter que carregar um pouquinho menos ali, enfim, todos os testes, ter que ver se a tensão é a mesma e tudo mais, porque a bateria é outro modelo, enfim, loucura. E foi o que a gente fez. Chegamos lá e colocamos para carregar e torcendo pelo melhor. E aí a gente foi encaminhado para nossa área, tipo, o espaço no qual a turma de engenharia mecatrônica do primeiro ano ficaria ali. E é um espaço muito pequeno. É basicamente só uma bancada com uma mesa muito curta. E a gente descobriu que o projeto no robô não poderia ficar circulando pelo evento pela grande quantidade de movimentação de pessoas. Então, ele ficaria parado em cima da mesa, ou seja, ele não ia se mexer, não ia precisar andar, e a bateria não estava carregando tão rápido quanto a gente gostaria. O que a gente fez? O pessoal que estava mexendo com hardware foi lá, a gente desconectou tudo, redirecionou as energias para que a energia que a gente tivesse fosse o suficiente para funcionar durante todo o evento. Mas, por exemplo, movimentando a cabeça, gravando, alimentando o Raspberry, mas sem a parte de movimentação e alguns outros sensores que não seriam mais necessários naquele momento.
E aí foi muito legal que a gente fez várias apresentações para as pessoas, demonstramos como funcionava, foi muito divertido. O próprio pessoal da FIAP repostou algumas fotos da Suzy, foi muito, muito legal. Se vocês quiserem, lá no meu LinkedIn tem uns posts sobre isso, foi muito, muito legal de ser feito, um projeto incrível. E aí eu sei que vocês querem saber sobre a premiação, como foi, se a gente venceu, se não venceu, o que tinha acontecido. E então, de tempos em tempos, como o evento duraria, por exemplo, da 1 da tarde até as 10 da noite, a cada 20 ou 30 minutos eles apresentavam algum campeão de alguma categoria. Então, como eram diversos cursos que estavam ali, e diversos anos, são, por exemplo, tem engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica tem os 5 anos, então são 5 turmas. E aí, de vários cursos você vai imaginando assim e tal. Então são muitas classificações. E o nosso estava marcado para, sei lá, 7 da noite. Foi chegando a hora então de anunciar o vencedor. A gente foi indo para aquela parte do palco e ficamos ali bem pertinho, tudo certinho, esperando a nossa vez. E então, dentre os 5 grupos, foram anunciados os 3 primeiros lugares. Lembrando que o primeiro lugar ganharia R$5.000 e nota 10 em, acho que 3 provas. O segundo lugar receberia R$3.000 e 2 notas 9. E o terceiro lugar receberia R$2.000 e uma nota 8. Essas notas que você pode aplicar em alguma prova final. E aí, eles anunciaram o terceiro lugar, não foi a gente. Todo mundo imaginava que a gente fosse ficar em primeiro. Todo mundo sentia que a gente fosse ficar em primeiro. A gente já sabia que a gente ia ficar em primeiro. Quando foi que anunciaram o segundo lugar do nosso nome. E a gente ficou em segundo lugar. Não dá pra acreditar. Oh, Mark. Eu tô na TV! Você me viu? Eu sou um galã! Sendo em primeiro lugar um outro grupo que é também de amigo nosso, então tá tudo bem, é um projeto diferente, era um crachá que tinha LED lá, informava algumas coisas, bem legalzinho o projeto. E aí a gente ficou em segundo lugar, com nota 9, em 2 matérias que eu apliquei nas matérias que eu tinha mais dificuldade, é claro, assim, pra passar de uma vez, e R$3.000 que a gente podia gastar à vontade. E é claro que pode parecer muita coisa, mas lembre-se que isso é dividido para 6 pessoas, e o custo do projeto é altíssimo pra época, então... Você imagina, né? Mas foi muito bom porque com a minha parte do dinheiro eu comprei o meu monitor. Na verdade, não paguei o monitor inteiro, mas foi, sei lá, 50% do monitor pago por esse prêmio, né? Porque eles deram pra gente um cartão pré-pago. Mas foi engraçado que a gente ficou em segundo lugar, mas assim que eles anunciaram nosso nome, todo mundo do auditório, que era composto por alunos, professores e tudo mais, começaram a gritar o nome da Suzy, porque o nosso projeto era muito conhecido na faculdade, porque a gente ficava trabalhando naquele projeto o dia inteiro, todo o tempo que a gente tinha livre, a gente estava trabalhando no projeto o dia inteiro, todo dia. Então muita gente passava pelo laboratório que a gente estava trabalhando, pelas coisas, então todo mundo conhecia meio que conhecia a Suzy, que era o projetinho do ano. Então todo mundo começava a gritar o nome da Suzy, foi artifício, foi muito, muito legal. E pra mim, sendo, claro, uma referência ao nosso projeto, lançaram Gigantes de Aço com o nome de Campeões do Povo. Max, já estão chamando o seu robô de o campeão do povo. E aí, o que tem a dizer sobre isso? Campeão do povo? Parece ótimo pra mim. Então eu acredito que a gente, como campeões do povo, foi o suficiente, não precisava de primeiro lugar. É claro que ia ser muito bom ter um dinheiro a mais, mas só por ter sido um projeto que muita gente não acreditou que era possível de ser feito no primeiro ano, e a gente conseguiu fazer e chegar no pódio, sabe? Foi uma coisa muito grande pra gente, então tá ótimo. E apesar de tudo isso, vale mencionar ainda mais que quão grande é isso, pensando que a gente tá falando de uma equipe de primeiro ano de engenharia, que a gente nem se conhecia, a gente nem sabia se ia ser alguma coisa sinérgica, teve muita dificuldade, muito quebra-pau durante o grupo, que eu tive que acalmar os ânimos de muita gente ali durante o ano, mas são pessoas que, depois daquele desafio junto, a gente tá junto até hoje, sabe? São pessoas que a gente confia. Se você falar de olho fechado pra pessoa, fica calmo que eu vou fazer dar certo, a gente sabe que vai dar certo, não precisa duvidar. Se a pessoa falou, tá falado, porque foi nessas confianças que a gente chegou até onde a gente chegou. E aí, a gente tava tudo preparado e animado pro segundo ano que viria pela frente, mas aí veio a pandemia, estragou tudo, virou tudo online, e os projetos eram só de software, aplicativo, não sei o que. Já ninguém mais tava tão animado com tudo isso, muitas outras preocupações, muita coisa acontecendo. Então a gente meio que só fez o básico, arroz com feijão ali pra passar, porque não ia ter nem premiação. Então, assim, ia ter os prêmios financeiros, mas não ia ter o evento de premiação que tem todo ano. Mas aí no terceiro a gente já fez.
a Vending Machine, que eu mostrei pra vocês, que foi uma boa recuperação, o pessoal que é só software, mas a gente quis porque quis fazer um hardware e ficou bem legal na minha opinião. E no quarto ano a gente teve o projeto do carro autônomo, que é o projeto que é mais esperado por todo mundo, inclusive por mim, mas infelizmente eu não tava tão bem, minha depressão tava estourada, então eu não me dediquei tanto a esse projeto. O pessoal fez o projeto, a gente ficou em segundo lugar por causa de um erro besta, que quando a gente foi movimentar o carro para colocar ele na pista, porque tinha que ser assim para levar o carro, né, tipo na mão até colocar ele dentro da pista, alguém mexeu no posicionamento da câmera e a câmera parou de identificar a faixa de pedestre. E por conta disso a gente não ficou em primeiro de novo e a gente ficou em segundo lugar. Mas por conta disso, eu tenho alguns vídeos que eu gravei durante o ano pelo projeto do carro, mas eu não vou fazer vídeo sobre isso. Mas eu vou deixar aqui no fim do vídeo algumas cenas dele estacionando, porque o carro tinha que ser autônomo, com inteligência artificial, detectar placas, sinais de trânsito, parar, fazer baliza. Foi um projeto muito, muito legal de ser feito, cheio de sensores. Muito bem. Pessoal, salva de palmas para a equipe da Dakar. De bola. Muito bem, vamos lá, vamos conhecer o sistema de autoparque da equipe Dakar. Tem um sistema de comando de voz. A equipe Dakar. Valendo. Muito bem, muito bem. Show de bola. Estacionamento feito com sucesso. Parabéns, equipe. Mas infelizmente isso fica uma outra oportunidade, porque eu ainda quero fazer um carro autônomo, só que meu. Então o que eu vou fazer é que assim que souber dinheiro e as coisas melhorarem financeiramente, eu vou montar um carro autônomo, é claro que escala reduzida, para mostrar para vocês passo a passo, do início ao fim desse projeto e fazer um carro 100% autônomo da horinha. E bom, 5 anos depois, como é que tá a Suzy? A Suzy tá aqui, ó. Só que ela tá toda desmontada porque a gente usou muitos dos componentes dela para os outros projetos, então a câmera que a gente tava usando é a minha câmera, então não dava para deixar nela fixa, então quando acabou o ano a gente teve que desmontar ela, dividir certinho o que era de cada um. Se alguém quer algum componente que tinha comprado, a gente descontava do prêmio, a gente fez toda a burocracia ali. Então a Suzy já tá vazia. Ela tem alguns fios, tem os servos motores conectados nela, tem o LED, mas a parte, tipo, coração dela, como Raspberry, Arduino, tá tudo em outros projetos, de outras pessoas que a gente teve que devolver, né, de quem quer os itens, mas ainda tá com a roda, tá com os motores, então dá pra gente reutilizar ela, e isso é o que eu quero fazer. Quando eu souber dinheiro, eu quero atualizar ela, deixar ela redondinha, rodando certinho, só que com melhores inteligências artificiais, detecção de imagem, fazer um monte de coisa, porque eu quero que ela seja minha assistente para gravação de vídeo. Então, no futuro, pretendo ter um bom uso para ela aqui no canal. Bom, e esse vídeo só existe com o único intuito de ser uma homenagem ao meu grupo de engenharia mecatrônica, o Artífices, porque a gente fez o impossível no primeiro ano, algo que muitos professores acharam que não era possível. A gente se desafiou e foram anos e anos juntos se desafiando e fazendo acontecer. Então, eu sou muito grato por ter conhecido essas pessoas que, quando eu comecei a faculdade, como já é a minha segunda faculdade, eu não queria muito interagir com as pessoas, eu só tinha a mentalidade de, eu vou entrar, fazer a aula e vou embora. Vou entrar, fazer prova e vou embora. Eu não vou conversar com ninguém, não vou fazer amigos. O meu objetivo não era esse. Porque eu já tava mais cansado, já tava um pouco mais velho assim. Mas conhecer essas pessoas e tudo que esse projeto e os próximos proporcionou pra gente foi algo incrível, sabe? Então, eu sou muito grato por ter tido essas pessoas na minha vida e que eu tenho até hoje. E por mais que hoje tenha feito menos projetos, tô um pouco mais devagarzinho com o projeto, todo mundo sabe que quando aparecer novos projetos de engenharia, a gente vai juntar todo mundo, juntar os Vingadores ali e fazer os projetos novos, porque a gente sabe que pra gente nada é impossível. E por fim, eu quero agradecer algumas pessoas, então eu vou ler no meu rascunho aqui pra não esquecer ninguém. Eu quero muito agradecer aos professores da FIAP que ajudaram a tornar isso tudo possível, atender a gente quando a gente encheu o saco falando de algum problema que tava tendo, assim, tipo, com o professor René, quando a gente foi falar sobre o pessoal da impressão e muitas outras ajudas que eles nos deram. Então, obrigado ao professor René, que foi nosso orientador e facilitou muito a nossa vida. Professor Morgantini, que também foi nosso co-orientador e ajudou muito com algumas dicas. Professor André, incrível professor André, que ajudou a gente com a parte de Arduino, eletrônica ali mais detalhadinha, com sensores e tudo mais. Professor Nivaldo, que ajudou muito a gente com a parte de elétrica, ajudou também com essa parte de interferência eletromagnética que a gente estava tendo, com circuitos. Professor Miraglia, que ajudou muito a gente com a parte de CAD,
que é um professor incrível, e todos os outros professores que eu não mencionei aqui, mesmo aqueles que duvidaram da gente, mas ainda assim ajudaram a gente com a cinemática, por exemplo, você sabe quem é. Quem tá vendo sabe quem é. Mas ainda assim, muito obrigado a todo mundo que ajudou. Um agradecimento especial a cada um dos membros da equipe, como o Bruno, o Henrique, o Leônidas, o Murilo e o Rafael. Todos eles foram fundamentais para que o projeto funcionasse. Se um deles ali não tivesse ali, o projeto não ia acontecer. Então, sou muito grato por cada um que esteve ali e ajudou para fazer isso aqui ser possível. E hoje, né? Hoje, fevereiro de 2025, já tô formado, me formei em dezembro de 2024, já tive algumas medalhas, o que eu não achei aqui porque eu não tô na minha casa, então eu não sei exatamente onde estão minhas coisas, tá tudo empacotado, então não sei exatamente onde estão minhas medalhas, mas estão guardadas, então eu consegui algumas medalhas, prêmios, reconhecimentos. E além de tudo isso, uma boa história para contar. Foram muitas boas histórias para contar durante esses 5 anos. Vai lá no meu LinkedIn que tem falando um pouco sobre as premiações e reconhecimentos que eu tive na FIAP, não só eu, como os meus amigos também. Vale a pena se você quer contratar alguém para fazer um curso de engenharia. Esse pessoal é o povo certo, eles sabem do que estão fazendo. E vale mencionar que é o seguinte, sozinho a gente vai rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Obrigado a você que achou até aqui. Por favor, se inscreve no canal porque é tudo muito trabalhoso. Deixa um like se você gostou do vídeo. Comenta aqui o que você achou de tudo isso. O que você acha que você faz diferente. Quais ideias surgiram de tudo isso. E se você quiser apoiar muito esse canal para que ele possa fazer novos projetos, se torne membro. Você pode se tornar membro a partir de R$ 1,99. E aí você vai ter acesso a alguns vídeos que eu deixei privado ali, escondido só para membros. Mas isso vai estar viabilizando ainda mais o canal a fazer novos projetos. Porque eu tenho muitas ideias. Eu tenho aqui no meu Notion uma lista enorme de projetos que eu quero realizar conforme o dia for entrando. Se você quiser ajudar com mais, tem outros tiers, né, outros níveis de membro, como o R$ 7,99, que você vai ter acesso antecipado aos vídeos, e o de R$ 39,99, alguma coisa assim, que é para ajudar muito mais ainda. São valores simbólicos, né, ou melhor, são benefícios simbólicos, nada que vai mudar a sua vida, mas vai apoiar muito o canal para que a gente faça novos projetos e ainda mais rápidos, né? Porque com certeza R$ 1,99 que você ajudar vai fazer muita diferença pro canal. Então, considere se inscrever e virar membro, tá bom? Mas é isso, novamente, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu! Aqui diretamente da FIAP para anunciar que hoje, pela primeira vez, no Brasil está funcionando sem ruídos. Estamos muito felizes, hoje é um grande progresso, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você que sai de casa vendo essa transmissão ao vivo, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe a corrente no Zap Zap. Compre o nosso livro que está em lançamento agora com 10% de desconto. E o nosso projeto, é claro, você encontra no fim do ano aqui na FIAP. É com vocês.